Oi, eu sou a Jéssica. Tenho uma irmã e 2 irmãos. Somos uma família grande e eu sou a filha mais velha. E além disso, sou completamente diferente dos outros. Minha mãe disse que puxei a minha tataravó, mas para não ressaltar tanto, pinto meu cabelo de loiro desde os 12 anos. Acabei de me formar no ensino médio e decidi não ir para a faculdade, porque minha família é muito pobre. Mal temos dinheiro para comida e nem compramos roupas. Agradeço às instituições de caridade, caso contrário, andaríamos com trapos. Mas em breve terei um emprego, e então vamos começar a viver de verdade. Mas nem todas as empresas queriam contratar uma graduada no ensino médio sem experiência. Só um café perto de casa que respondeu. Eles ofereceram $6 por hora. Não muito, é claro, já que em São Francisco você pode conseguir $20 pelo mesmo trabalho. O chefe, Sr. Wood, imediatamente me pegou para o período de testes. Uau, obrigada! O primeiro dia correu muito bem. Com a gorjeta comprei um monte de produtos de todos os tipos para casa. Se continuar assim, logo esqueceremos o que é pobreza. No dia seguinte, um cliente me deixou $100 e sussurrou no meu ouvido que eu sou linda e que ele passaria mais vezes. O quê? Confusa, virei minha cabeça e me deparei com o olhar do chefe. Ah não! Tomara que ele não pense que eu estava flertando com os clientes. Depois do trabalho, corri para casa, quando de repente alguém me agarrou na rua. Eu gritei e vi o Sr. Wood. O que você está fazendo? Me solte! Mas ele me puxou ainda mais forte e sussurrou que eu era muito sedutora. Quase que eu não escapei, e em casa contei tudo para minha mãe. Ela ficou simplesmente chocada e me proibiu de ir para esse trabalho. De manhã eu disse ao Sr. Wood que estava me demitindo, e ele gritou no telefone que eu iria me arrepender. Encontrar outro café não foi difícil, mas quando eu chegava e me apresentava, eles imediatamente me mostravam a porta. Isso se repetiu em todos os lugares, e eu finalmente percebi. Esse canalha me difamou. E agora estou na lista negra. Eu tava quase desistindo, afinal ontem parecia que tinha uma luz no fim do túnel. De repente, minha mãe entrou e disse que tinha conseguido emprego para mim como secretária em uma grande empresa de investimentos. O quê? Como você conseguiu isso? Na hora, eu já fui para a entrevista e fui conduzida pelo próprio chefe, Sr. Clark. Ele disse que o período de teste seria de apenas 3 dias, em vez de 2 semanas, porque ele realmente precisava de uma secretária. Obrigada, Sr. Clark. Decidi marcar o fim do período de testes com uma mudança na cor do meu cabelo. É hora de mudar o visual e voltar à minha cor natural. Agora eu sou uma mulher de negócios, trabalho em uma respeitável empresa de investimentos e de alguma forma até sou a cara dela. Os dias de trabalho completo começaram e no primeiro dia cometi um grave erro. Esqueci de notificar meu chefe sobre a reunião com os acionistas. Eles esperaram 1 hora e então veio um e gritou comigo e disse que eu era uma vadia. De repente, o Sr. Clark saiu e bravo exigiu que ele se desculpasse comigo. Eu tava em choque e não conseguia me mexer. Que situação! Isso tudo é ansiedade e preocupação. Você precisa se recompor e não fazer mais isso. Quando o Sr. Clark voltou da reunião, ele me pediu para marcar uma reunião com um novo investidor. Imediatamente abri a agenda, quando de repente o telefone tocou. Era o mesmo investidor. Ele pediu para adiantar a conversa em 1 hora. E foi aí que eu levei um choque. Esqueci o horário da reunião. Ah, não! Não podia fazer nada, então tive que ligar ao escritório do Sr. Clark e confessar minha falta de atenção. Agora ele com certeza vai me mandar pro inferno. Tem uma multidão de pessoas querendo ser secretária. Meu chefe olhou para mim com atenção e disse que a adaptação a um novo emprego é sempre difícil. Então hoje ele me deixa ir para casa mais cedo e me deu meu primeiro bônus de $200. O quê? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso realmente é possível? É claro que em casa organizei um farto jantar. Experimentamos algumas comidas pela primeira vez. Todos estavam felizes. Mãe, mas isso tá muito estranho. Eu errei seriamente 2 vezes, mas ele não disse nada e até me deixou ir para casa mais cedo. Além disso, a atitude dele mudou drasticamente desde que eu pintei meu cabelo da minha cor natural. O que isso significa? Minha mãe disse que tudo isso é uma bobagem e que meu cabelo não tem nada a ver com isso. E que, em geral, o comportamento do Sr. Clark é muito comum. Ele não fez nada de especial. Como assim? Aquele dono do café tinha um comportamento habitual. Mas esse, de repente, eu percebi. Claro! Como eu não adivinhei isso antes? Sim, ele só gosta de mim. Esses chefes são todos iguais. Desde então, fiquei ainda mais estressada no trabalho. O que fazer? Esperar até ele agir como aquele canalha do café? Ou desistir agora? Mas então onde procurar um novo emprego? Eu pensei e acidentalmente derrubei uma xícara de café bem no meu laptop de trabalho. Começou a sair fumaça e ele apagou. Ah não! A agenda estava lá e toda a vida do Sr. Clark. A minha questão parece ter se resolvido sozinha.
Respirei fundo e entrei no escritório. Sr. Clark, você precisa me demitir. Acabei de derrubar café no meu laptop e lá estavam todas as suas reuniões e tarefas para os próximos meses. Ele olhou para mim e disse que ligaria para o conserto. Não precisa se preocupar. E aí eu não aguentei. Mas como não tem com o que se preocupar, Sr. Clark? Sua atitude em relação a mim não é normal. Isso não acontece. Admita que o senhor me ama. A pausa se arrastou e então ele veio até mim e sussurrou: amo muito, e tentou me abraçar. Eu pulei para trás e de repente disse: o senhor não tem vergonha? O senhor poderia ser meu pai. E caminhei em direção à saída com a cabeça erguida. Ele respondeu alguma coisa. O quê? Sr. Clark repetiu: e eu sou seu pai, filha. Então o Sr. Clark explicou. Ele e minha mãe se conheceram há muito tempo e então o pai dele o obrigou a fazer um estágio em outro país por vários anos. E eles tiveram que terminar. Minha mãe, em retaliação, imediatamente concordou em se casar com meu pai e então percebeu que estava grávida. Até o nascimento ela tinha dúvidas de quem era o pai, mas quando viu a cor do meu cabelo, ela imediatamente entendeu tudo. Minha mãe não disse nada ao marido e pediu ao Sr. Clark que desaparecesse de nossas vidas. E agora, ela mesma veio até ele por causa da nossa pobreza e pediu que ele me pegasse para trabalhar. Eu ainda tô confusa e não sei o que fazer. Dizer ou não pra minha mãe que eu sei de tudo? E o que fazer com meu pai? Me ajudem, por favor. Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Eu estava sentada perto da sala do diretor. Os minutos pareciam horas, mas então a porta se abriu. Eu vi minha mãe e fiquei chocada. Ela estava arrasada. Eu sabia que aquele idiota do Evans contaria muito a ela. Eu simplesmente o odeio. Droga, o que devo fazer? Eu estava voltando da escola xingando tudo. Que dia péssimo. Ed é um cara de quem eu gosto há muito tempo e ele nem olhava pra mim. Ele ficava discutindo essa tal de League of Legends com os meninos o tempo todo. Ele é um jogador de esportes eletrônicos, sabe? E está muito ocupado pra sair com garotas. A mamãe também estava atrasada no trabalho de novo. Mas não importa, vou tentar resolver isso. Voltei pra casa e imediatamente peguei meu laptop. Uma guia com um site de namoro já estava aberta nele. Não é meu. Eu gostava do Ed. Eu estava fazendo uma página em um site de namoro em nome da minha mãe. Eu só queria muito que ela tivesse algo na vida além do trabalho. Mas até agora todas as minhas tentativas falharam. Mandei mensagens diretas a vários candidatos, mas todos eram estranhos, para dizer o mínimo. Um deles ficou falando o dia todo sobre as peculiaridades da criação de porquinhos da Índia. Cliquei em bloquear sem sentir peso na consciência. Mas o próximo cara me deixou ainda mais espantada. Como sempre, estava entediada com a matemática quando de repente uma mensagem de um site de namoro apareceu no meu telefone. Não tendo nada melhor para fazer, decidi responder àquela esquisitice direto da escola. Mas em resposta recebi um discurso inteiro sobre a semelhança fractal do infinitante eterno. O quê? Eu mal pude conter minha risada. O professor até fez uma observação para mim algumas vezes. Mas imagine minha surpresa quando eu, voltando da escola, vi esse idiota bem na frente da nossa casa. Espere, como ele descobriu nosso endereço? Ele estava com um enorme buquê de rosas e uma tampa de alumínio na cabeça. Aparentemente, ele estava captando sinais diretos do espaço. Mas então meu coração caiu aos meus pés. O carro da mamãe dobrou a esquina. A mamãe saiu do carro e olhou para o homem estranho com um chapéu de papel alumínio com espanto. De repente, esse estranho foi até ela, ajoelhou-se e disse que eles foram reunidos pela própria deusa Lachesis, a padroeira do destino. Do que ele está falando? Ele próprio é algum Lachesis? Eu estava morrendo de vergonha. A mamãe apenas me olhou sem expressão. Aqui é o que parece, esse patrono da vergonha começou a adivinhar alguma coisa. Ele entregou a minha mãe seu telefone com uma página aberta do perfil dela em um site de namoro. Mamãe não entendeu nada nos primeiros segundos, mas então ele olhou pra mim e sussurrou: coluna de dados pessoais? Ninguém além de você poderia saber disso, Liz. Por quê? Eu imediatamente corei. Não, você entendeu tudo errado. Minha mãe não falou comigo por uma semana. E ela também me forçou a deletar todos os perfis de sites de namoro. Então, como vou encontrar um companheiro pra ela agora? Para me distrair de alguma forma, decidi iniciar uma conversa com o Ed a todo custo. Mas então me dei conta. Se ele fala sobre sua League of Legends dia e noite, por que eu não deveria discutir isso com ele? Baixei um jogo pra mim e fiquei sentada com ele até às 6 da manhã. Agora eu jogava todas as noites. Trabalho de casa, vou aumentar minhas notas. Mas agora eu poderia manter uma conversa com o Ed e seus amigos.
Você deveria ter visto a cara dele quando interrompi a conversa sobre o serviço de suporte. Eu estava de ótimo humor. Finalmente fiz alguns progressos na vida amorosa, mas de repente fui chamada para o diretor. Minhas notas não eram perfeitas antes e agora caíram completamente. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria chatear minha mãe de novo, tive muitos problemas com aquela história. No dia seguinte, fomos comunicados que teremos um novo professor de história. Talvez essa fosse minha chance? Sim, e como? Esse novo nerd nos fez aprender 5 vezes mais. Só tirei Fs em história e pensei com horror em como minha mãe descobriria tudo isso. Um dia, reuni meus colegas de classe no recreio. E se todos nós encenarmos um motim e esse nerd arrogante fosse demitido? Eu disse com um sorriso malicioso, mas de repente houve um silêncio tenso. Estou fora, disse alguém de repente. Gosto dele, nunca nos contaram sobre a história com tanta frieza antes. Eu concordo com você, outro respondeu. Liz, é besteira, esse professor é um cara normal. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Quando vocês começaram a gostar de estudar algumas bobagens? Olhei para o Ed com esperança, mas ele apenas desviou o olhar. Sério? Certo, ok. Terei que lidar sozinha. Mas o Sr. Ivan sempre saía dessa. Eu coloquei pregos na sua cadeira, interrompi a aula, mas tudo era em vão. E quando eu escondi todas as suas anotações na esperança de que sem elas ele finalmente se envergonharia, ele leu tudo perfeitamente de memória. Caramba! Eu já odiava aquele Sr. Evans. Mas um dia me pediram para ir ao diretor. Ele disse que estava chamando minha mãe na escola. Eu queria avisar minha mãe de alguma forma, mas ela chegou em meia hora. Ela até tirou uma folga do trabalho para isso. Eu estava sentada perto da porta do diretor e tentando escutar o que eles estavam falando. O Sr. Evans estava lá. Ele contaria uma mentira horrível para minha mãe. Minutos pareceram horas, mas então a porta se abriu. Eu vi minha mãe e fiquei chocada. Ela ficou arrasada. Voltamos para casa em silêncio. Eu me perguntei o que minha mãe estava pensando exatamente agora. Ela não disse uma palavra a noite toda. Mamãe ficou em silêncio na cozinha e chorou. Era insuportável. Mamãe, vou aprender toda a história, todos os nomes e datas. Só não fique triste. Mas não ousei me aproximar. Eu não conseguia dormir à noite. Droga, se não fosse por aquele idiota do Evans, tudo estaria bem. Agora eu só tinha que me vingar dele. Eu não o deixaria sozinho até que o deixasse furioso. E quando ele finalmente ficasse com raiva, eu gravaria seu palavrão em um gravador e entregaria ao diretor. A demissão era garantida. Eu mal esperei pelo final da aula. Quando o último dos meus colegas deixou a sala, abordei resolutamente o Sr. Evans. Mas ele apenas olhou para mim com tristeza. Ah, é você, ele murmurou. Eu só queria ver você. Não sabia que a Margarete era sua mãe. Eu abri minha boca surpresa. Espera, Margarete? O Sr. Evans hesitou. Ele relutantemente me disse que eles, ao que parece, estudaram na mesma faculdade, namoraram e até queriam se casar. Ei, isso é algum tipo de brincadeira, certo? Mas o Sr. Evans estava absolutamente sério. Ele disse que ficou até ofendido porque Margarete, minha mãe, encontrou outra pessoa tão rapidamente e até deu à luz um filho. Ou seja, eu. Eu estava simplesmente entorpecida. A mamãe nunca me contou sobre isso. A noite estava muito desconfortável. Onde ela estava? Por que minha mãe não me disse imediatamente que conhecia o Sr. Evans? Algo não estava certo aqui. Assim que minha mãe voltou, eu imediatamente comecei a bombardeá-la com perguntas. No início, ela tentou se esquivar, mas depois me olhou diretamente nos olhos. Esse olhar me deixou inquieta. Ela disse: Liz, eu não queria te contar, mas o Sr. Evans é seu pai. O quê? Isso é uma piada! Mamãe, você está louca! A mamãe apenas se virou com tristeza. Não, simplesmente não pode ser verdade. Minha mãe silenciosamente começou a me contar mais. Acontece que o Sr. Evans não queria filhos naquela época e a mamãe não concordou com o aborto. Então ela pensou que a melhor solução seria simplesmente fugir e não arruinar a vida dele. Até hoje ninguém mais sabia quem meu pai realmente era. Meu queixo caiu. Acontece que eu queria que meu próprio pai fosse expulso da escola. Mas foi ele quem me deu Fs. Sabe, Liz, nunca parei de amá-lo. Percebi depois que o vi de novo na escola. A mamãe sussurrou: Bem,
isso? Por algum motivo tive vontade de chorar e fugir, mas eu olhei para minha mãe. Ela parecia ainda pior. Tentei me recompor. Reunindo meus pensamentos, eu disse: acho que vocês precisam se encontrar e discutir tudo. Mamãe me olhou pensativa. Você não se importa? Ela perguntou. Eu silenciosamente balancei minha cabeça. Ei, mamãe, se apresse! Você vai se atrasar para minha formatura. Entramos no carro. Hoje não é apenas uma comemoração por causa do final do ano letivo. Eu devo receber um diploma de conhecimento profundo em história. E meu pai, Sr. Evans, vai me entregar. Você gostou do vídeo? Então curta e se inscreva. Apoie o canal. Obrigada!